Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E olha, você chegou até aqui, não é por acaso, Deus tem uma palavra para você. Já vai deixando aquele seu like, vai se inscrevendo no canal GDA Guerreiros da Aliança e vai compartilhando essa live com os teus familiares, teus amigos. Tenho certeza que Deus vai tocar em você e através de você com essa atitude simples. E hoje a palavra está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. E o tema dessa noite é Ponteiros da Fé. A palavra diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Amém? Essa é uma palavra descrita pelo autor de Hebreus, que até então não é conhecido. Não sabemos se o autor de Hebreus foi o apóstolo Paulo, se foi Tiago, não sabemos quem foi. Mas é um livro muito poderoso. E talvez o ponto forte desse livro seja a fé. E aqui o autor de Hebreus, ele está falando sobre várias pessoas que viveram essa fé, sobre várias pessoas que experimentaram dessa fé com Deus, dessa fé em Deus. E ele começa a citar alguns nomes e alguns heróis, posso assim dizer. Em determinado momento ele diz que não tem como citar todos, não caberia citar todos aqueles que experimentaram dessa fé genuína. Então aqui ele fala sobre a essência, o sentido da fé, ele fala sobre o que é fé, e eu não vou entrar muito profundo em detalhes do que é isso, porque eu tenho muitas mensagens sobre fé. Se você for no meu canal, aí na playlist sobre reuniões proféticas ou até mesmo pregações, você vai ver que nós temos muitas mensagens sobre fé, sobre até eventos sobrenaturais como fé ativa, experimentando a fé, são vários temas. Então a fé está incluída nisso. Mas o que eu quero falar hoje é sobre ponteiros da fé. Como assim ponteiros da fé? Nós vamos chegar lá. E aqui o autor de Hebreus está falando justamente sobre agradar o coração de Deus. Ele está dizendo o que agrada o coração de Deus. Então eu posso pregar, será que agrada o coração de Deus? Será que eu louvar agrada o coração de Deus? Porque o que é agradar? Se você for estudar a etimologia da palavra agradar, significa dar prazer. Então quando o autor diz que tem uma atitude que agrada a Deus, ou seja, dá prazer para Deus, o que é? É a fé. Só que prazer para Deus não está no âmbito carnal, está numa atmosfera espiritual. E o que é um prazer espiritual? Eu não sei se você já experimentou ficar extasiado de Deus, cheio da unção. Eu não sei se você já experimentou um arrebatamento, como disse o apóstolo Paulo, não sei se é no corpo ou fora do corpo. Mas quando nós experimentamos isso, a vontade que dá é de não voltar mais embora.
é de ficar nisso o tempo todo. Porque é um estado de espírito aonde não tem dor, não tem choro, não tem sofrimento. É literalmente experimentar o céu na terra. Ou você sai da terra para experimentar o céu. Então, quando você é capaz de dar prazer para Deus, e todas as vezes que nós experimentamos do prazer, e vamos fazer aqui uma análise bem superficial, porque não podemos compreender Deus no todo, toda vez que experimentamos prazer, nós queremos ficar naquela sensação, e nós lembramos daquele momento, nós lembramos daquela pessoa que estava com nós, seja prazer entre marido e mulher, seja prazer entre amigos em um momento, seja um momento nostálgico de que você lembra de um ente querido seu, um momento de prazer, você se lembra daquela pessoa. Então, quando o autor de Hebreus está dizendo que a fé agrada a Deus, é mais ou menos como se você gerasse tanto prazer em Deus, que Deus não se esquece de você. E não só isso, Ele faz questão de lembrar sobre você para os outros. Ele fala sobre você para os outros. Ele prega sobre você. Não é mais você pregando sobre Deus, é Deus pregando sobre você. Então aqui, por exemplo, nós temos lá em Números, se eu for pegar um gancho em cima disso que eu estou falando, Números capítulo 12, por exemplo, verso 6, aqui Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, questiona a Deus e questiona Moisés do porquê que ele se acha o líder. Porque ele acha que Deus só fala com ele. Mas Deus também falava com Arão e Miriam. Mas o problema aqui é que Moisés acabou casando com uma mulher que não era judia, uma mulher cuxita, etíope. Então Arão e Miriam questionaram a Moisés que essa atitude estava errada. Então Deus vem até a tenda do encontro, e quando ele cobre a tenda da nuvem, no verso 6 ele diz: então disse Yahvé, ouve pois as minhas palavras, quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles, por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Então quando a nuvem da glória veio, Deus estava dizendo: eu falo com profetas, por meio de sonhos, por meio de visões. No verso 7, contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele, eu converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. A ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele o deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. A sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então o questionamento deles era uma atitude errada de Moisés, porque foi uma ordenança de Deus que os judeus não se misturassem com outros povos.
Mas se essa lei veio por intermédio de Moisés, como que Moisés pode fazer uma coisa dessa? É mais ou menos como se Deus tivesse pregado sobre Moisés, dizendo: o que ele está fazendo ou não, ou deixando de fazer, não compete vocês a julgar. Então, quando Hebreus cita, ele também vai citar sobre Moisés. Por mais falhos e errado que esses homens foram, como eu também sou, eles tinham algo que agradava ao coração de Deus, que era a fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então qualquer outra atitude que eu tenha, que não for fé, eu não vou agradar a Deus. Agora eu já expliquei, como eu disse em outras mensagens, todo mundo tem uma fé. Mas não é esse tipo de fé que ele está falando. Se você assistir outras mensagens, eu vou falar para você que tipo de fé é essa. Não dá para eu entrar novamente sobre isso aqui. Mas a questão é que muitos desses homens, tidos como heróis, viveram uma fé e não viram a promessa acontecer. A palavra mesmo vai dizer que eles morreram sem ver a promessa. Por quê? Porque a promessa, ela não pode ser o ponto final. A promessa tem que ser parte do processo. Mais importante do que a promessa é o propósito. Porque ainda que eu não viva a promessa, no propósito ele está. Mas a promessa ele está? Não necessariamente. Porque ele deu a promessa. Mas você não cumpre o propósito se ele não estiver junto. Então nós temos um exemplo claro dos hebreus atravessando o deserto durante 40 anos. É óbvio que a maioria daquelas pessoas morreram porque negligenciaram a Deus, murmurando, blasfemando. Mas nós temos Moisés, que também morreu no deserto. Em contrapartida, Josué adentrou a terra prometida. Só que olha que curioso. Enquanto eles caminhavam no deserto, eles tinham pão, eles tinham água e eles tinham carne. Só que esse pão não estava dentro de um reservatório, um recipiente. Esse pão eles clamavam e vinha do céu. A água não estava em um barril, mas batia na pedra e saía água. Na carne não tinha um açougue, mas as cordonizes, os passarinhos, os corvos traziam carne. Ou seja, eles viviam o princípio, que era um governo teocrático, aonde só Deus governava, aonde não tinha a interferência do homem para reinar. Era uma total dependência de Deus. Talvez eles não tinham as suas necessidades da alma, de comer uma coisa diferente, mas a necessidade para se manter, eles tinham do céu, caía do céu. Só que sabe o que acontece quando eles entram na terra prometida? A palavra lá em Josué vai dizer isso.
Josué capítulo 5. Aqui, ó, Josué 5:12, isso mesmo. Ao comerem o fruto da nova terra, ou seja, depois que eles adentraram em Canaã, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Então, assim que eles adentraram na terra prometida, aquilo que caía do céu parou. E aí eu te faço a pergunta: você quer viver pela promessa ou pelo propósito? Eu não estou dizendo que você não pode alcançar a promessa. Eu estou dizendo que esses homens que Hebreus cita não viram a promessa, mas agradaram a Deus. Senão eles não estariam citados no livro. Jesus vai dizer assim: se alegrem porque o seu nome está escrito no livro. Porque você pode viver o propósito sem a promessa, mas você não pode viver com a promessa sem o propósito. Por isso que a questão não é chegar lá, a questão é se manter aonde você está. Chegar não é difícil. Tem gente que quer ser bem sucedido. Tem gente que... Eu estava vendo ontem um podcast de uma pessoa que eu sigo. E ele não tem dificuldade de nada, de ter nada. E um outro entrevistador pergunta para ele: então, se ele tinha algum problema, porque ele pode comprar o que ele quiser. Tem carro na garagem dele que vale 2.800 milhões. Ele falou, cara, eu não sei explicar, eu sinto um vazio. Quando eu preciso me abrir com ninguém, eu não consigo me abrir com ninguém, eu fico sozinho. Eu me pego muitas vezes em profunda tristeza. Então você vê alguém que chegou lá. Você quer chegar lá? Seu problema o que é? Dinheiro? É chegar lá. Agora você vai ver que todos esses homens, eles tinham algo em comum. Calma ainda que eu nem entrei no tema. E você vai ver que a fé, ela está atrelada, ela está conectada com isso que eu vou dizer agora. E não é redundância da minha parte falar isso toda a pregação. É porque a palavra fala isso. Se você quer viver esse nível de fé, a sua atitude que mais vai contar em relação a isso é a sua oferta. E quando eu falo oferta, eu não falo oferta só financeira. Sabe por quê? Porque o financeiro é o terceiro nível. É o terceiro nível. A primeira oferta que você tem que ter é física. A segunda oferta é emocional. A terceira oferta é financeira. E a quarta é espiritual. Quando você vê uma pessoa que ela não consegue ofertar de forma violenta, e quando eu falo ofertar de forma violenta, não é dar muito ou não, mas é se desprender, é porque nem o primeiro nível ela entendeu o que é. Se ofertar fisicamente. Exemplo, tem 2 vezes culto na semana, a pessoa só vem uma vez no culto na semana. Porque ela acha que não tem importância faltar uma vez e vir só no domingo. Ou na segunda, não sei quando é o culto na sua igreja. É a mesma coisa, anda com o carro a semana inteira e só abastece fim de semana. Você acha que você vai conseguir andar com o carro na outra semana? Não, porque vai faltar gasolina.
É a mesma coisa. Então as pessoas, elas às vezes frequentam uma vez só a igreja. Aí chega dizendo, minha vida está assim, minha vida está assado, eu não consigo prosperar, eu não consigo ir para frente, eu não consigo prosseguir, eu não consigo perseverar, me sinto frio, me sinto fraco, ora por mim, ora por mim, ora por mim, vira um mendigo. A pessoa, ela vira um pedinte dentro da igreja. Só que se a pessoa vem todos os cultos, mas ela não aplica o que ela está ouvindo, ela vira mendigo e pedinte do mesmo jeito. Porque ela está vindo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ela escuta. É isso que eu tenho que fazer, mas ela não faz. Ela está jogando o tempo fora. A primeira oferta é física. O que é uma oferta física? É participar dos cultos? Sim. Mas é trabalhar para Deus com o seu corpo. É você jejuar, é você orar, é você estender a mão, é você ter compaixão. Meu Deus. Espera que eu perdi aqui. Me distraí. Deixa eu virar para cá. É você ajudar o seu próximo, ajudar o necessitado, ajudar quem não merece. Amém? É você trabalhar com o teu físico. O que você está fazendo pelo reino? Você quer que o teu pastor, o teu líder, vou falar de pastor líder porque eu estou vendo que os pastores estão gostando das minhas postagens, né? Como disse um pastor para mim, é bom quando vem gente de fora pregar, porque assim não é eu falando, né? Quer dizer, tem aquele ditado, né, que santo de casa não faz milagre. Então é você ajudar, você estender a mão para quem não merece. É você estender a mão para aquele que talvez não deu valor. É trabalhar com o seu físico. Então, assim, muitas pessoas querem que o pastor ligue para ele perguntando por que ele não foi no culto, se está tudo bem, como que ele está. A pergunta é, você liga para o teu pastor para saber se ele está precisando de alguma coisa? Você só quer ser servido, mas e servir? Então a primeira oferta é física. Você vai trabalhar, e trabalhar não é trabalhar na igreja. Não é colocar uma roupinha bonita na igreja e trabalhar na igreja e achar que está servindo. Não, não é isso. Um líder espiritual, ele é igual bombeiro. Está pegando fogo, liga para ele resolver. Mas será que ele pode ligar para você quando ele precisar de ajuda? Primeira oferta, física. Segunda, emocional. Entra nisso. Será que ele pode desabafar com você? Ou será que no momento de fragilidade dele, você vai usar o que ele te falou contra ele? Por quê? Porque quem traiu Jesus não é quem estava fora da mesa. Quem traiu Jesus é quem estava sentado na mesa. Sabia das fragilidades do mestre. E aí a terceira oferta é a oferta financeira. Então uma pessoa que não oferta financeiramente violenta, é porque ela não ora de forma violenta, ela não jejua de forma violenta, ela não cultua de forma violenta, logo ela oferta, também não oferta de forma violenta. E se ela não consegue nem compreender os 3 níveis, quem dirá o 4, que é uma oferta espiritual? Eu não vou entrar nisso. Mas para vocês entenderem que existe 4 níveis. Então esses homens não viram a promessa, mas viveram do propósito.
Tanto que quando Moisés morre, Satanás queria o corpo de Moisés. E Miguel vem defender. Por quê? Porque imagina se Satanás pegasse o corpo de Moisés e colocasse para ser adorado. Agora, por que ponteiros da fé? Antes da gente entrar no tema, só para terminar sobre oferta, a palavra diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que por meio da fé. E ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Ele foi reconhecido como justo quando aprovou as suas. Você tem que ter uma oferta que agrade o coração de Deus. Deus não precisa do meu dinheiro. Você não entendeu nada. Se você está assistindo essa pregação e você está questionando, mas Deus não precisa, pode sair. Não perde mais tempo assistindo, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus falou para mim isso hoje. O fato das pessoas acreditarem ou não nos princípios bíblicos não desvalida o que é verdade. Eu vou repetir. Se tem gente fazendo isso, aquilo, aquele outro, com princípios, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não desvalida o que é certo aqui. É só você abrir e ler. Apesar de estar morto, o seu testemunho de fé ainda era eloquente, mesmo morto, a oferta falava por ele. Você entende o que é isso? Então, por que ponteiros da fé? O que é um ponteiro? Um ponteiro, ele é um objeto, vou dizer assim, que juntamente com uma bateria, com uma carga, com uma pilha, dentro de uma estrutura chamada relógio, vamos colocar aqui um relógio com ponteiros, não digital, vai marcar a hora, e essa hora remete ao tempo, ok? Então quem coloca a bateria sou eu. Quem pendura o relógio sou eu. Quem coloca a hora sou eu. Mas quem determina o tempo? Se eu colocar, eu estou, vamos dizer que é meia-noite, e eu coloco lá a hora meio-dia, tá certo? Não, não tá certo. Por que não tá certo? Porque a minha hora não condiz com o tempo real. E isso acontece todas as vezes que eu quero viver a promessa de Deus dentro do meu tempo. Então todas as vezes que você vai ajustar a sua hora, por exemplo, você pega alguma referência, seja ela na televisão, seja ela na internet. Deixa eu ver que horas que é. Você pergunta para um amigo seu, que horas são, por favor? Ele vai te dar a referência do horário referente ao país que você está. Se você estiver no Brasil, é o horário de Brasília. Você não pode pegar o seu relógio e querer fazer um ajuste em relação a outro fuso horário, porque o tempo em outro lugar se move diferente, a hora passa diferente. Mas da onde que
O horário de Brasília pegou essa hora. Então, se você for estudar a história, um dos primeiros marcadores de tempo foi criado pelos babilônicos e os egípcios, e eles utilizaram de um obelisco, que era uma estrutura em cima de um círculo, aonde, quando fazia a primeira sombra, era dia, é o nascer do sol. E quando essa sombra ia embora, está anoitecendo. Mas primeiramente eles notaram que quando o sol estava no seu auge, no ápice, não havia sombra no obelisco. Então eles entenderam que era o meio-dia e dividiram o dia em 12 partes. E estabeleceram quando começa e quando termina a sombra. Ok? O que isso tem a ver com a fé, né? Por que ponteiros da fé? Então não tem como eu viver um tempo na qual eu não estou ajustado. Então, quando eu coloco a bateria, quando eu pego o relógio, quando eu penduro, quando eu vou lá e ajusto, nada mais é que eu estou me submetendo a um tempo que existe. Se eu não for submisso a esse tempo que já existe, eu vou estar mentindo para mim mesmo em uma hora que está fora do tempo. Outras palavras, Deus está dizendo: eu criei o tempo para que o homem pudesse se situar na terra, mas quem está sobre o homem sou eu. Enquanto você não entender, Deus está dizendo que eu estou sobre você e que você está debaixo da minha presença, você sempre vai querer viver num tempo diferente do meu e alcançar as coisas com a força do seu próprio braço, fora do tempo. Por isso há um tempo para cada coisa. Entende o que eu estou dizendo? Então, qualquer que se aproximar dele, de Deus, é indispensável crer que ele é real. Então a primeira coisa é você crer que ele existe, é crer que ele é real. Agora, quando Deus chama Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, para ir para uma terra prometida, ele chegou para Sara e falou: Sara, é o seguinte, nós vamos partir. Mas vamos partir para onde? Para onde eu não sei. E o que tem lá? O que tem lá eu também não sei. E a gente vai levar o quê? Não sei também, não vamos levar nada. Tá, espera aí, Abraão. Mas nós vamos ficar quanto tempo lá? Eu não sei. Espera aí, você está me dizendo para sair com você. Você não sabe para onde vai. Você não sabe o que tem lá. Você não sabe o que vai levar. Você não sabe quanto tempo vai ficar. Como assim? Quem falou isso para você? Uma voz. Não, mas eu vi seu pai adorando uns deuses aqui. Eu vi a sua mãe, mas que voz é essa, Abraão? Como assim você quer seguir uma voz que você nem viu, nem sabe? E se for da sua cabeça? Então Abraão estava dizendo: olha, eu não sei como é, eu não sei para onde eu vou, o que vai ter, o quanto não vai ter, o que vai ser de mim, eu não sei o que me espera lá, mas eu sei quem está falando comigo.
Sabe o que a palavra diz? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Essa voz falava com Abraão, a ponto de mexer com as entranhas de Abraão e fazer ele se mover. Fala mover. Porque quando Deus fala com você de verdade, você se move. Toda pessoa que diz que Deus falou com ela, mas ela não se move no propósito, não foi Deus. Eu vou repetir. Toda pessoa que diz que ouve a voz de Deus, mas não se move no propósito, mas se move pela promessa, não foi Deus. Porque Deus não tem promessa? Deus tem. Mas uma promessa aonde você chega com Ele. Não sem Ele. Do que adianta você chegar lá e sentir esse vazio que eu falei no começo da mensagem? Deus, Ele quer que você coma o melhor, e Ele tem o melhor dessa terra para você. Mas o melhor dessa terra não pode ser melhor do que estar com Ele. Então, às vezes, é necessário se perder tudo para valorizar quem Ele é, para depois receber o que Ele tem. Ainda mais se Ele tem para a tua vida um propósito. Então esse ponteiro ele vai nortear, ele vai marcar qual é a hora exata, para que você possa se situar em que tempo você está. E no primeiro momento, esses ponteiros são levantados por Deus, como João foi levantado, um profeta de Deus, assim como todos citados em Hebreus. Em João capítulo 1, ele vai dizer, no verso 7, João Batista, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Ou seja, ele veio para apontar. Aqui é o tempo. Por quê? Porque o profeta, ele porta um relógio diferente das outras pessoas. Ele porta dois relógios, o relógio do tempo atual e o relógio do tempo futuro. Então ele traz para o presente as inovações de Deus. Todo profeta, ele carrega consigo aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não sabe e aquilo que você não experimentou, porque Deus confiou a ele. Mas depois que o Espírito Santo veio, e veio sobre toda a carne, e sobre todos aqueles que aceitaram o chamado, obviamente que os profetas chamados por Deus têm uma maior sensibilidade nesse quesito, pelo chamado, mas o Espírito Santo, quando veio, colocou sobre todos aqueles que creem no seu nome um ponteiro, para marcar o tempo da oportunidade que você tem de adentrar no propósito. Então deixa eu te dizer, quando algo fala dentro de você, para você seguir o caminho de Deus, para você conhecer a luz,
para você fazer o que é certo não é da tua cabeça. Não é você pensando alto. Não é você pensando consigo mesmo. É você sobre a influência do Espírito Santo. Não tem essa de intuição. Ou você está sobre a influência de Deus, ou você está sobre a influência de Satanás. Ou a voz que você está ouvindo é do Espírito Santo, ou é de Satanás. Existe a sua voz, mas a sua voz pessoal, ela está conectada ou em um reino, ou em outro. Então aquilo que sai da sua boca, é aquilo que você está ouvindo. Abraão falou: eu vou seguir, eu vou caminhar, porque eu estou ouvindo uma voz. Se você começa a julgar, a apontar, a falar sobre tal pessoa, eu vou te perguntar: quem falou a respeito para você isso? É o que eu acho. Opa, tem alguém soprando no seu ouvido. Tem alguém falando com você aí. Como que você tira suas conclusões? Não, porque eu vejo. Peraí. Alguém está falando para você. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é justo, nisso pensai. Então tudo aquilo que não é disso, é Satanás falando. Então esses homens, eles eram ponteiros da fé. Homens que apontavam. E Deus está chamando eu e você nessa noite para apontar, através do nosso testemunho pessoal, a fé, um estilo de vida de fé. Com quem mais eu tenho aprendido sobre isso é com meu pai espiritual. Por quê? Porque hoje nós vivemos em uma concorrência gospel, aonde um quer se sobressair mais que o outro. Um fazendo o evento mais bonito que o outro. Um fazendo o evento maior que o outro. Mais caro que o outro. Aí eu pergunto: e o pobre? Ele vai acessar como? Vai participar de que jeito desse evento? Se eu não tenho dinheiro nem para comprar uma cesta básica, como é que eu posso participar desse evento de Deus? Que é uma fortuna. Enquanto todo mundo está buscando o auge, sabe o que meu pai espiritual fez? Ele foi ficar no secreto com Deus em uma cabana, no meio do monte. E aquilo que começou como um quarto de oração, vai se transformar numa cidade para Deus, de adoração. Por quê? Porque Deus precisava levantar profetas para mostrar para essa geração homens de verdade, mulheres de verdade, que eram capazes de largar tudo que a terra está oferecendo para buscar Deus no secreto. Então hoje tem pessoas do mundo inteiro que vai lá, em faxinal do Soturno, naquele monte, para buscar mais de Deus. Eu vejo os vídeos, será que eu posso ir? Pode. Só você comprar a passagem lá, vai lá. É igual vir no culto aqui, você pode vir. A questão não é ir lá, aqui. Você pode pisar até em Israel. Uma vez eu viajei com um rapaz para Israel. Ele tinha muito dinheiro. Mas não é pouco não, é muito. Sabe o que ele ficava mais interessado durante a viagem? Qual sapato novo ele ia comprar para ele. Peraí, já vou, tô vendo uma roupa aqui na vitrine.
Eu estava com pouquinho dinheiro, mas eu estava debruçado na pedra que Jesus chorou. Eu estava passando a mão no jardim onde Jesus andou. Enquanto um estava gastando tudo, preocupado com a roupa que ia ter. Então a questão não é ir. A questão não é chegar. É o que você tem feito que tem agradado a Deus. Você tem sido esse ponteiro de fé? Você tem de fato mostrado com a sua vida? Você tem norteado as pessoas a viverem isso? Esquece o ontem. Estou falando daqui para frente. A palavra lá em Atos capítulo 1 vai dizer: contudo recebereis poder. O maior poder que o Espírito Santo podia dar para mim e para você era nós entendermos quem nós somos em Deus, e nós somos filhos. Quando o Espírito descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse chamado é para todos. Não ser somente uma estrutura no meio do relógio, mas ser alguém que vai conduzir as pessoas através da sua vida ao encontro da presença. Então lá em Hebreus capítulo 11, no verso 8, vai dizer: pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Hoje a pessoa vai na igreja, se ela não tiver todos os questionamentos respondidos, todas as perguntas sanadas, todos os... mas... eu não me sinto seguro. Enquanto você tentar querer viver uma compreensão racional, você nunca vai poder experimentar o sobrenatural. Eu tenho comigo 4 princípios básicos que você pode tomar para si, se você quiser. Primeiro, obediência, submissão, disciplina e gratidão. Não queira viver o reino de forma racional. Verso 9: mediante a fé peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira. Como se fosse terra estrangeira. Como se fosse estranho na terra estrangeira, habitando em tendas. Assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque a promessa sobre Abraão não era só a terra prometida, era que ele ia ser pai de multidões e ia começar por Isaac. E quando ele recebe Isaac, Deus pede Isaac. Ele esperou 99 anos, 100 anos para ter a promessa, e quando ele tem a promessa, Deus pede a promessa, para mostrar para Abraão que o mais importante era o propósito e não a promessa. Depois que ele teve aquilo, ele lutou por aquilo, Deus falou: entrega. Então por que você me deu? Você está me pedindo algo para eu te entregar, então por que você me deu? Para saber se o teu coração está naquilo que você recebeu, ou ainda continua em ouvir a minha voz. Se você se tornou um ponteiro de fé, ou você só se tornou alguém que marca a hora. Pela fé, no verso 17, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova,
ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Olha a oferta aqui. Aqui é o quarto nível de oferta. O espiritual, que eu não expliquei. O quarto nível. Como sacrifício. Porque uma coisa é você oferecer o seu filho para Deus. Você consagrar, como Ana fez com Samuel. Foi lá, falou para o sacerdote ali, se o senhor, o sacerdote ali não, falou para Deus, né? Se você me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Tá bom, ela só via o filho uma vez por ano, mas ela sabia que o filho estava lá. Outra coisa é deitar o filho para morrer. Tanto que Abraão não falou para Sara o que ia fazer, senão a Sara não ia deixar. Abraão falou assim: nós vamos adorar e já volta. Porque até o sacrifício para Abraão era adoração. Então eu quero vir no culto e eu quero escutar que Deus vai me dar promessa, que Deus vai me dar a terra prometida, que Deus vai me fazer eu comer do melhor da terra, que Deus vai fazer eu descer o maná do céu. Aí você vai nos cultos, você escuta aí, você fala: que pregação maravilhosa. É para mim. É para mim. Falou comigo, essa palavra é para mim. Porque eu estou passando luto, estou passando afronta, estou sendo caluniado, difamado, perseguido, eu estou triste, essa palavra é para mim. Não é. Sabe por que não é? Porque Abraão saiu de um lugar onde ele não sabia nada e obedeceu a voz. E você e eu às vezes queremos entender tudo para poder aí servir a Deus. Mas as bênçãos de Abraão você quer. Deus pediu o filho. Quando é para entregar, dar o dízimo na igreja. Eu acho que eu não vou dar não. Se Deus pediu o seu filho, sabe que você vai dar? Mas as promessas de Abraão você quer. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Eu vou te dizer mais. Ele sacrificou Isaque no coração dele. Ele já tinha entregue aqui. Senão ele não descia a faca. Nenhuma pessoa toma uma atitude se primeiro ela não conceber aqui dentro. Uau. Isso é forte. Seja para bem ou mal. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Ainda que Deus falou para ele: por meio do seu filho, eu vou te dar uma descendência. Agora entrega. Aí Abraão parou e olhou para a promessa e para o propósito. Promessa e o propósito. Para onde que eu vou? E agora? Eu vou comer? Ou eu vou ficar? Eu vou ficar com o pai ou vou sair para comer ali? Para onde que eu vou? Meu Deus. Eu vou até ser ousado em dizer que às vezes Deus vai vir com a promessa, não é nem o diabo não. Deus, ele vai vir com a promessa. Vai falar: ó, filho, estou te dando. É Deus que está te dando. Porque é a prova. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. O Espírito Santo chegou e deu um tapa no Satanás assim, ó. Vai lá, vai trabalhar. Por quê? Porque quem presenteia o filho é o pai. Agora você acha que eu como pai, eu quero que o meu filho só lembre das coisas que eu dei para ele, ou você quer que
Ou você acha que eu quero que ele se lembre dele quando ele pegar as coisas? Se lembre de mim, quer dizer, quando ele pegar as coisas. É óbvio que é de mim. Senão que valor que eu tenho? Só que o Pai, por amor, ele dá deliberadamente. Ele não retém. Se as coisas estão retidas na nossa vida, é por negligência nossa. Agora, sabe por que ele olhou para o propósito e não para a promessa? Porque ele era um ponteiro. Ele precisava mostrar para Isaac para onde ele estava apontando com a sua atitude. E o mais interessante, no verso 19: porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então ele não matou Isaac no coração? Matou Isaac no coração. Isaac estava morto para ele já. E quando ele foi, de fato, executá-lo, o que a palavra diz? Que ele viu por detrás um cordeiro. Então, em outras palavras, ele estava de frente com aquele que traz a vida de volta. Então o anjo do Senhor gritou e disse a Abraão: pega o cordeiro e sacrifica no lugar de Isaac. Não precisa matar o teu filho, o meu vai morrer por vocês. Porque eu preciso que seja sacrificado um filho perfeito, um cordeiro perfeito, sem mancha. Eu não tenho prazer na morte, Abraão. A terra não foi feita para receber sangue. A terra não foi feita para receber sangue. Só que todas as vezes que você trabalha, você dá o seu sangue. Por isso que a oferta no altar é o maior gesto de fé. Porque você está dizendo: o meu sangue, em primeiro lugar, não vai na terra por causa do pecado de Adão, mas por causa do segundo Adão, que não é alma vivificante, mas é espírito. Eu estou dizendo: o meu sangue está no altar. Porque eu sou com Cristo, cordeiro e um ponteiro da luz. Eu sou um luzeiro. Então, através da sua fé, da sua oferta, você faz com que a sua fé traz o tempo de Deus. E você adentra em um tempo que não está nesse tempo. Por isso, o tempo de aceleração, o tempo de rompimento e outros tempos que existem, você só vivencia através da fé e do sacrifício. Não permita com que você e eu perca o tempo. Porque você foi chamado para ser um ponteiro. Você foi chamado para apontar o caminho e ser um luzeiro na vida das pessoas. Eu tenho certeza que através dessa palavra, Deus vai fazer com que eu e você hoje possamos ajustar o nosso relógio. Para que possamos experimentar, aí sim, o mesmo caminhar que Abraão experimentou. Porque ele chegou na terra
prometida, e ele vivia como se fosse estrangeiro, sendo que a terra era dele e para ele. Porque ele não queria saber, ele não estava preocupado com o que ele estava recebendo. Durante toda a caminhada ele entendeu o quanto ele precisava dar. Quanto mais ele dava, mais ele entrava no propósito. Quanto mais ele... Eu vou encerrar aqui, mas... Hebreus vai dizer que eles não viveram a promessa. Mas ele está falando não viveu num sentido bem superficial. Porque viver ou não viver, ver e não ver, é muito subjetivo. Será que Abraão não viveu mesmo a promessa? Porque o que é ver e o que é viver para você? Mas se fosse assim, Hebreus teria falado. Mas quem disse que ele não falou? Mas aí é o Espírito que tem que fazer saltar da palavra no teu interior o que está descrito aqui. Amém? Glória a Deus. Meus amados, espero que você tenha sido abençoado e agraciado com essa palavra. Muito obrigado de coração. Aqui no cantinho está o QR Code, baixa aí o Pix para você fazer a tua contribuição e através disso, dessa atitude de fé, com o sacrifício, você atrair o tempo de Deus para a tua vida. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Toda palavra deve ser selada no altar. E quando você sela a palavra no altar, você está dizendo que essa palavra aconteça na minha vida. Então eu espero que você tenha sido abençoado. E se você puder, passe essa mensagem para outras pessoas. Eu tenho certeza que muitos estão adormecidos e precisam acordar para ser o ponteiro que Deus deseja. Espero você até a próxima reunião profética, em nome de Jesus. Fica na paz.